Por vezes, faltam-nos palavras para externar um sentimento, narrar um fato ou expressar uma gratidão. Gratidão nossa à academia, à nossa Sagrada Academia Militar das Agulhas Negras, berço de formação da oficialidade brasileira. Aqui, jovens cadetes, mais do que aprender a defesa da pátria e a garantia dos poderes, a missão de, ao lado do povo, nos garantir a liberdade, bem maior de uma nação. Maior até do que a própria vida, porque um homem sem liberdade não vive. Vocês serão nós amanhã. A vocês nós confiamos o destino da nação. Esse pátio P3M bem comprova que mais que a carreira militar, vocês têm tudo para amanhã ser chefes dessa nação, como hoje eu o sou. Daí o nosso compromisso de dar a vida pela pátria, se preciso for. Há 4 anos, na região de Ponte do Rio Alambari, eu fiz um compromisso comigo mesmo, perante jovens que se formavam naquele final dos idos 2014. Tínhamos que mudar o destino do Brasil. Estávamos indo para perder a nossa liberdade. Sabia da dificuldade da missão, mas bem me lembrava de cada um dos dias que passei durante 4 anos por essa academia. Para quem quer, para quem passa por aqui, não existe obstáculo intransponível. Falei que minha vida estava em risco. Lamentavelmente, isso aconteceu. Hoje assistimos um país mais ao norte, onde as suas Forças Armadas resolveu enveredar por outro caminho. A liberdade, aquele povo, nosso irmão, perdeu. Mais ao sul, um outro país parece querer enveredar pelo mesmo caminho. Peço a Deus que esteja errado. Peço a Deus que salve nossos irmãos mais ao sul. Mas, abaixo de Deus, estamos nós. Vocês, jovens cadetes, poderão um dia lá na frente se encontrar com o imprevisto. E todos vocês sabem, porque aqui ensinaram a mim e ensinarão a vocês. Pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Nós estamos aqui para decidir. Decidir por 210 milhões de brasileiros. Decidir para que, acima de tudo, a sua liberdade seja preservada a qualquer preço, mesmo com o sacrifício da própria vida. Pais, mães, parentes e amigos, hoje vocês se orgulham dos seus filhos, e seus filhos devem muito a vocês. A família acima de tudo, e sempre Deus acima de todos. A todos nesse momento, já que a vida se faz de momentos, esse momento maravilhoso da vida de vocês. Faltam ainda 3 anos e poucos pela frente. Eu peço a Deus estar aqui com vocês em 2023 para participar de uma cerimônia bem maior, que é o final da nossa AMAN, a nossa Espada de Caxias. Jovens cadetes, parabéns a vocês. Vocês merecem esse momento. Vocês se sacrificaram para isso. O Brasil espera muito de vocês. Parabéns a todos mais uma vez. Que Deus os acompanhe em cada momento da vida de cada um. Muito obrigado a todos.
Olá, gente querida do Coração Verde e Amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil. Hoje, edição especial de sábado. Compromisso com a verdade, as informações do nosso país, do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro. Nos conte de qual lugar maravilhoso do nosso país ou do mundo você nos acompanha. Participe do chat ao vivo. E vamos agora às notícias desta edição. Muita gente acreditou que era um sósia, não acreditou que era o próprio presidente Jair Bolsonaro. Veja momentos do presidente neste sábado na rodovia Dutra, em Resende, Rio de Janeiro, acenando para motoristas e caroneiros que passavam pelo local. No caminho para a cerimônia que iria participar na Academia Militar das Agulhas Negras, o presidente Bolsonaro parou por cerca de 10 minutos na rodovia para acenar aos carros, às pessoas que passavam, e também caminhou por ruas do centro de Resende antes de se dirigir à AMAN. São vocês aí, porra! Vou tirar uma foto pro senhor. Valeu, Bolsonaro. Bolsonaro! Deixa nós! Até o final. Aqui por trás. Vai chorar, Dana. O presidente Jair Bolsonaro, que se formou na AMAN em 1977, diante dos novos cadetes, afirmou que vocês têm tudo para amanhã ser chefes dessa nação como hoje eu sou. Durante a cerimônia de formatura, que durou cerca de 1 hora, o presidente disse que a liberdade é bem maior de uma nação, maior até que a própria vida, porque o homem sem a liberdade não vive. Gratidão nossa à academia. A vocês, nós confiamos o destino da nação. Vocês têm tudo para amanhã ser chefes dessa nação, como hoje eu sou. Daí o nosso compromisso de dar a vida pela pátria, se preciso for. Bem me lembrava de cada um dos dias que passei durante 4 anos por essa academia. Para quem passa por aqui, não existe obstáculo intransponível. Abaixo de Deus estamos nós. Vocês, jovens cadetes, poderão um dia lá na frente se encontrar com o imprevisto. E todos vocês sabem, porque aqui ensinaram a mim e ensinarão a vocês. Pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Nós estamos aqui para decidir. Decidir por 210 milhões de brasileiros. Decidir para que, acima de tudo, a sua liberdade seja preservada a qualquer preço, mesmo com o sacrifício da própria vida. Jovens cadetes, parabéns a vocês. Vocês merecem esse momento. Vocês se sacrificaram para isso. O Brasil espera muito de vocês. O presidente Jair Bolsonaro reagiu à declaração do governador de São Paulo, João Dória, de que os paulistanos serão obrigados a tomar a vacina contra a Covid-19. Em seu Twitter, o presidente lembrou que é o Ministério da Saúde que determina quais vacinas serão obrigatórias no país. Bolsonaro ainda deixou claro que o governo não irá impor a vacinação.
Na publicação, o presidente destacou a Lei 13.979, proposta por ele e aprovada no início deste ano, que reconhece a possibilidade de o governo obrigar a vacinação. O texto diz que poderão ser adotadas a realização compulsória de vacinação e outras medidas profiláticas para o enfrentamento da pandemia. Segundo Bolsonaro, o governo do Brasil não vê a necessidade de adotar tais medidas, nem recomendará sua adoção por gestores locais, garantiu. Em seguida, o presidente lembrou também a lei aprovada em 1975, que determina quais autoridades permitem e sob quais circunstâncias as vacinas podem ser obrigatórias. Entre os artigos citados, o artigo 3º cabe ao Ministério da Saúde a colaboração do programa ou a elaboração do Programa Nacional de Imunizações, que definirá as vacinações, inclusive as de caráter obrigatório. As declarações do presidente Bolsonaro frustram a intenção de Dória, que mais cedo afirmou que a vacinação será obrigatória em São Paulo, exceto se o cidadão tiver uma orientação ou atestado médico de que não possa tomar a vacina. E polêmica com Mandetta, o ex-ministro da Saúde. À véspera da sua exoneração no Ministério da Saúde, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta teria feito um desabafo e afirmado a auxiliares que, se pudesse, utilizaria uma arma contra os filhos de Jair Bolsonaro. Segundo reportagem da coluna da jornalista Mônica Bergamo, o relato foi feito por Hugo Braga, diretor de comunicação da pasta na gestão de Mandetta, e consta no livro Guerra à Saúde, que ainda será lançado. A ameaça de Mandetta, desabafo de Mandetta, teria ocorrido no dia 15 de abril, um dia antes de ser exonerado. Minha vontade é pegar um 38ão e cravar neles. Pelo menos passava a minha raiva, teria completado em seguida Mandetta. E outra polêmica, desta vez envolvendo o jogador Messi, que fez uma declaração que decepcionou os torcedores, os fãs do argentino, fãs conservadores. O jogador argentino Lionel Messi concedeu uma entrevista sobre temas políticos ao site La Garganta Poderosa e revelou seu lado progressista. Na entrevista, o jogador defendeu a participação maior do Estado na vida do cidadão. Messi, que no mesmo site revelou seu apreço por Che Guevara. Me emociono ao ver camisas e bandeiras do Che Guevara, Diego Maradona, da Argentina, em qualquer parte do mundo. É uma sensação linda, disse Messi, decepcionando torcedores de direita e, inclusive, um momento que a Argentina passa, onde o presidente Fernandes está tentando impor mais o Estado na vida do cidadão argentino, e a situação não tem sido nada boa por lá, manifestações, povo argentino vivendo momentos difíceis. E falando em jogador e esquerda, deu intriga entre o ex-jogador e esquerdista Casagrande e o petista Fernando Haddad. A militância da esquerda não gostou e detonou um comentário feito por Fernando Haddad por uma piada entendida como racista, feita por ele, Haddad, em relação ao jogador Casagrande. O comentário que ele fez sobre o caso Robinho. Falou Haddad, insinuou, ironizou Haddad em relação ao jogador Casagrande e o que Casagrande comentou sobre o caso Robinho, e incendiou a esquerda. Militantes da esquerda cancelaram Haddad porque o petista publicou em suas redes sociais então esse trocadilho com o nome do comentarista. Haddad publicou: "Tem casa grande que vale a pena", escreveu. Haddad escreveu isso e foi o suficiente para a confusão ser armada entre a militância da esquerda, apesar dele ter deletado a postagem em seguida. E foi parar até o Haddad, é o nome dele, o cancelamento de Haddad, as críticas a Haddad, foi parar até nos principais tópicos do Twitter. Gente, e não é um absurdo que tenhamos ainda senadores bravos, irritados, indignados com a decisão do ministro Barroso de afastar o senador pego com dinheiro pula essa parte, dinheiro na bunda. Até o ex-senador de esquerda, Roberto Requião, ficou furioso com a decisão.
que seria interferência, não pode uma coisa dessa, um poder interferindo no outro, é isso, é aquilo, é mimimi pra cá. Gente, é ladrão quando é corrupção contra o povo brasileiro, quando é decepção desse nível, não importa como que seja, de onde vem a justiça, tem que detonar mesmo. Se não for, o senador que se explique, ele disse que vai se explicar, que há uma boa razão para o caso. Agora vem até um requião da vida querer dar palpite para defender corrupto em nome da democracia. O povo não tem vez, o dinheiro que vai, vai, e dificilmente volta. Agora, o corrupto sempre tem que ter chance nesse país. Ora, é ladrão, tem que se lascar, é muito mimimi político, não me toque, é pouco político fazendo alguma coisa de verdade contra corruptos safados do dinheiro público. E me perdoe o senador se ele arranjar de fato uma boa desculpa a respeito do episódio. O presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, ministro Luiz Fux, marcou inclusive para quarta-feira, dia 21, o julgamento sobre o afastamento do senador Chico Rodrigues de Roraima do cargo. Após a decisão que foi tomada pela Corte, ou que for tomada pela Corte, o Senado ainda precisará referendar a posição do colegiado. Mais cedo, o relator do caso, Luiz Roberto Barroso, decidiu submeter sua decisão individual ao plenário. No dia 15, Barroso afastou o parlamentar do cargo por 90 dias para não atrapalhar as investigações da Polícia Federal. Na quarta, dia 14, Chico Rodrigues foi alvo da operação Desvide-19, que investiga supostos desvios de aproximadamente 20 milhões de reais em recursos públicos provenientes de emendas parlamentares que seriam destinados à Secretaria de Saúde de Roraima para o combate à pandemia de Covid-19. Quer dizer, na prática é aquele lance, não é? Emenda do parlamentar, seja ele deputado ou senador, e lá no fim da linha, um percentual cai na mão do parlamentar. Isso ainda acontecendo neste país. Rodrigues foi um dos alvos da ação e durante as buscas e apreensões em Boa Vista, os agentes encontraram maços de dinheiro na sua roupa íntima, para não dizer algo mais preciso. Em nota, na qual pediu afastamento da vice-liderança do governo na casa, o senador declarou que tudo será esclarecido e que não tem nada a ver com qualquer ato ilícito de qualquer natureza. Que seja esclarecido então, senador. Agora, deve dar uma boa desculpa para tanta emergência em esconder dinheiro do jeito que escondeu. Brasil vira referência internacional em transferência de renda, gente. Antônio José Barreto, que é secretário executivo do Ministério da Cidadania, foi o escolhido para representar o governo Jair Bolsonaro e apresentar as políticas públicas desenvolvidas pelo país para atenuar os efeitos da pandemia de coronavírus. Uma postagem do Ministério da Cidadania no Twitter afirma que durante o encontro o auxílio emergencial foi considerado um dos melhores e mais efetivos programas de transferência de renda do mundo. O auxílio emergencial que é apontado como responsável por reduzir a pobreza do país em 23,7%. E também foi o responsável por evitar que 23,5 milhões de brasileiros entrassem nessa condição. Dados divulgados pela PNAD Covid-19 do IBGE apontam que o valor médio do auxílio emergencial foi aumentando mês a mês e chegou a R$ 901 em agosto por residência. O Brasil se destaca como um dos países que implantou medidas de apoio a trabalhadores informais, de crescimento horizontal e vertical de programas sociais de transferência de renda, ou seja, foram mais beneficiários e aumentou também o valor do benefício. O governo federal analisou 153 milhões de cadastros, o que corresponde a 72,5% da população brasileira. O investimento do governo federal para atender quase 68 milhões de pessoas foi de 223 bilhões de reais. E a viúva de um dos mais conhecidos artistas brasileiros deu adeus à vida. A dona Florinda Barbosa, a viúva de Chacrinha, que partiu ainda em 1988. Neste sábado,
Ela, a companheira do apresentador Abelardo Barbosa, o Chacrinha, faria 100 anos. Florinda morreu na véspera do seu aniversário de parada cardíaca, dormindo. Deixa o único filho vivo, Leleco Barbosa, que está inclusive escrevendo a biografia da mãe. Florinda e Chacrinha tiveram 3 filhos. E serviços digitais do governo federal já beneficiam mais de 80 milhões de pessoas. Imagina você poder acessar serviços públicos na palma da sua mão. Hora que você quiser, onde você estiver, sem pegar fila. Maravilha, né? O portal gov.br atingiu a marca de 1.000 serviços transformados em digitais. A digitalização de serviços como carteira de trabalho, carteira de trânsito, solicitação de benefícios, beneficia mais de 81 milhões de usuários cadastrados no portal. E significa uma economia de mais de 2 milhões de reais para o governo federal e também para os cidadãos. A expectativa do governo é transformar 100% dos serviços públicos em digitais, ou seja, 3.800 serviços aí no seu celular. Se contabilizar o prazo de 5 anos, de 2020 até 2025, o governo espera reduzir gastos em 38 bilhões de reais. De Brasília, Andréia Luiza Matias. Em entrevista ao jornal O Globo, o antropólogo Juliano Speyer, autor do livro Povo de Deus, falou sobre o crescimento dos evangélicos no Brasil nos últimos 50 anos e destacou que a esquerda demonstra total desinteresse pela religião fora do período eleitoral. Na conversa, o autor falou sobre como assuntos como moral e costumes uniram políticos de direita e integrantes das igrejas e como esquerdistas têm dificuldade para dialogar com grupos religiosos. A esquerda tem, em geral, dificuldade de lidar com a religião. A visão desse grupo, em geral, tende a se expressar pela frase de Marx de que a religião é o ópio do povo, destacou. Juliano também falou sobre as chamadas alianças de ocasião que políticos de esquerda fazem para tentar garantir votos de evangélicos durante o período político e chamou o fato de contradição profunda. Essa é uma contradição profunda. O político de esquerda geralmente não se interessa, não tem empatia pelo evangélico, mas precisa do voto evangélico e por isso faz alianças de ocasião nas eleições, apontou o escritor. Após adotar uma estratégia polêmica de combate ao novo coronavírus, a Suécia, gente, foi citada pela direção executiva da OMS e, inclusive, por um especialista em saúde emergencial da OMS, como modelo de combate à Covid-19. A Suécia se recusou, no período entre março e abril, a implementar leis específicas para quarentena e isolamento social. Em vez da regulamentação pesada de outros países da Escandinávia, região do norte europeu, que agrupa Dinamarca, Noruega e Suécia, o governo sueco propôs uma política pública baseada em compreensão, cuidado e segurança com o próximo, uma forma de isolamento social baseado em cidadania, não em multas ou regulamentações severas. Há uma percepção de que a Suécia não criou medidas de controle e deixou a doença se disseminar, mas isso não poderia estar mais longe da verdade, disse um dos diretores da OMS. O país criou uma política pública muito dura de distanciamento social, baseada em cuidar e proteger pessoas internadas. O que houve de diferente foi a confiança na cidadania e a habilidade individual dos cidadãos de se imporem o distanciamento social e os devidos cuidados contra a infecção, afirmou um diretor da OMS em coletiva. A forma diferente de lidar com a pandemia foi criticada por acadêmicos e intelectuais do país que escreveram uma carta aberta ao governo para solicitar um endurecimento das medidas contra o novo coronavírus. O documento registrou mais de 2.300 assinaturas, quer dizer, a polêmica também rolou na Suécia. A Suécia apresentou um número maior de casos em comparação com os vizinhos que adotaram medidas regulatórias por meio de decretos. Foram 20.300 casos e 2.462 mortes. E o diretor disse o seguinte sobre isso: se não queremos uma sociedade que necessite de lockdowns, devemos olhar para a Suécia como representante de um modelo, porque os números não foram
tão diferentes assim em relação aos seus países vizinhos, com medidas muito mais radicais, disse o diretor da OMS. Portanto, muito próximo do que o presidente Jair Bolsonaro defendeu aí no início da pandemia e foi muito criticado por isso, e até hoje ainda é criticado por extremistas, e no fim das contas, muita gente vai chegar ao ponto em comum de dizer: Bolsonaro tinha razão. E o que você acha desse negócio de medidas provisórias do presidente Bolsonaro, importantes, caducando no Congresso? Vai dar o que falar mais uma MP do presidente Bolsonaro, que caduca, gente, sem ser apreciado, tempo no limite. Editado no mês de junho pelo presidente Jair Bolsonaro, a MP do mandante, validada até 15 de outubro, viu o tempo passar sem ser apreciada pelo Congresso Nacional. Sem acordo no Congresso, a medida provisória que altera o direito de transmissão de partidas de futebol perde sua validade. Na prática, a medida dava até aqui ao clube mandante o direito de transmissão das partidas, inclusive através da internet. Antes, a legislação previa que o direito era dos dois clubes que disputavam a partida. Agora, um projeto de lei 4.876/2020, apresentado pelo deputado André Figueiredo, ele repete, com algumas mudanças, o texto da medida provisória assinada por Bolsonaro. Diante dessa possibilidade, caducidade, apresentamos o projeto que resguarda o conteúdo principal da proposta, de modo a garantir que esse tema de relevante importância para aprimoramento do marco legal do direito de arena possa ser efetivamente deliberado pelo Poder Legislativo, disse o deputado. A primeira comissão disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Vôlei decidiu absolver Carol Solberg por ter gritado "Fora Bolsonaro" durante a entrevista ao vivo. Então ela foi absolvida desse episódio que chamou a atenção do Brasil, saiu na imprensa, enfim, no circuito nacional de vôlei no mês passado. E ela levou então apenas uma multa de R$1.000, convertida para advertência à jogadora de vôlei de praia. A atleta, assim, escapou de uma punição muito pesada. O julgamento foi realizado de forma virtual. Carol sofreu a pena mais branda. Ela foi condenada por 3-2 com base no artigo 191. A maioria dos auditores do STJD entendeu que ela violou o artigo 191 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, mas considerou não ser procedente o artigo 258. Os artigos foram utilizados pelo subprocurador Wagner Vieira Dantas para denunciar a atleta. A advertência serve como um puxão de orelha, segundo o presidente da comissão, Otacílio Soares Araújo, responsável pelo último voto. Se ela repetir, pode ser punida de uma forma pior, avisou. Você não está ali para se manifestar de forma politicamente ou religiosamente. A gente, no passado, todo mundo lembra que quando um atleta fazia o gol, ele mostrava alô mamãe, alô papai. Isso foi banido. Por quê? Porque não é o momento adequado. A atleta pode falar à vontade nas redes sociais dela, que ninguém vai falar nela. Mas se ela for nas redes sociais dela e falar mal do tribunal, ela também pode ser denunciada, justificou o Tacílio. A Polícia Federal, o Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Militar, enfim, muitos têm feito um trabalho fora de série. Mas as aberrações de natureza jurídica ainda causam repulsa neste país. Não é possível concordar que policiais coloquem suas vidas em risco, seja o federal, o militar do estado ou policial civil. Vidas policiais são perdidas em operações em serviço para colocar bandidos atrás das grades e proteger a sociedade. E então você vê decisões de gabinete e ar-condicionado destruindo tudo e destruindo a nossa confiança na própria justiça e destruindo a nossa segurança. Pune os bons quem poupa os maus. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu confirmar a decisão que determinou a soltura de todos os presos do país que foram beneficiados com liberdade provisória, mas continuaram encarcerados pela falta de pagamento de fiança. A medida foi tomada em função da pandemia da Covid-19. A decisão foi tomada pelo ministro Sebastião Reis Júnior em abril e, por unanimidade, mantida pelo colegiado.
Para o ministro, na crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, condicionar a liberdade dos presos ao pagamento de fiança é medida irrazoável. O caso envolveu um pedido de habeas corpus protocolado pela Defensoria Pública do Espírito Santo. O órgão alegou que a soltura de presos nessa situação se encaixa na recomendação do Conselho Nacional de Justiça sobre a reavaliação de prisões em função da pandemia. Ainda no mês passado, o presidente do Conselho e do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, decidiu restringir agora casos em que presos podem ser soltos em função da Covid-19. De acordo com a recomendação número 78, pessoas acusadas de corrupção, lavagem de dinheiro, crimes hediondos e violência doméstica não poderão ser beneficiadas com a revisão da prisão provisória ou do regime de cumprimento da pena. Foi o primeiro ato de Fux na presidência do CNJ. A decisão do ministro restringiu a recomendação número 62, editada em março pelo ex-presidente do Conselho, Dias Toffoli. A norma anterior abriu a possibilidade de soltura a todos os presos. Felizmente, diante da indignação da confirmação do STJ e olhando, então, para essa decisão de Fux, encontramos na decisão de Fux, justamente no STF, esperança de mudança com esse novo presidente da corte que discretamente está dizendo a que veio devolver ao STF sua posição de vanguarda na defesa da justiça. E um projeto de lei vai dar o que falar. Proposta permite cassar a aposentadoria de político condenado por corrupção. O texto prevê a perda de todos os direitos concedidos em razão do exercício de cargo eletivo. E olha, há muita gente que não concorda nem sequer com a aposentadoria de políticos, não é? Ainda mais com os valores absurdos que eles garantem com suas aposentadorias. O projeto polêmico é o 3.486/2020. Ele altera o Código Penal para determinar que os políticos condenados à prisão por desvio de recursos públicos perderão todos os direitos inerentes ao cargo, ainda que a condenação seja posterior ao término do mandato. O texto que tramita na Câmara dos Deputados é de um deputado federal que tem o objetivo de cassar as aposentadorias especiais de políticos condenados por corrupção à pena de prisão por tempo igual ou superior a 1 ano. Hoje, segundo o deputado Sávio, autor do projeto, uma brecha na lei penal permite que os condenados continuem recebendo aposentadoria especial com rendimentos superiores à média salarial da população. A punição restringe-se, fora a prisão, à perda do mandato eletivo. Não podemos admitir que corruptos utilizem de seus cargos eletivos para praticarem atos de corrupção, causando inúmeros prejuízos à sociedade e continuem a receber pomposos rendimentos e outros direitos diversos por serviços prestados à população brasileira, diz o deputado Domingos Sávio. Parabéns ao deputado pela iniciativa. E você é a favor ou contra a ideia? Merece apoio? Enquanto o presidente Jair Bolsonaro celebrou a sólida parceria entre Brasil e Estados Unidos, o presidente Donald Trump alertou que os Estados Unidos não podem sobreviver como uma nação socialista. É isso que os democratas querem que o país seja, alertou Trump em mensagem no Twitter. Estados Unidos nunca se tornarão uma versão em grande escala da Venezuela, acrescentou o chefe da Casa Branca. A campanha pega fogo nos Estados Unidos, as pesquisas indicam uma vitória de Joe Biden. No entanto, os conservadores, a direita americana, não acredita nisso, já que nas últimas eleições, quando a Hillary era a grande adversária de Donald Trump, as pesquisas davam indicação de vitória da esposa, então, de Bill Clinton, mas quem acabou vencendo no sistema norte-americano de eleição foi Donald Trump. E acreditam que é isso que deve acontecer, pelo menos é o que a direita, aliás, e os conservadores dos Estados Unidos pensam e temem como nunca a chegada, o retorno dos democratas ao poder pós a era Barack Obama. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a ferrovia Norte-Sul está em fase de finalização.
A ferrovia foi projetada para ser a espinha dorsal do sistema ferroviário nacional, interligando as principais malhas ferroviárias das 5 regiões do país. A expectativa para a entrega definitiva da obra é julho de 2021. Em mensagem no Twitter, o presidente divulgou um vídeo de uma vistoria das obras feitas por integrantes do Ministério da Infraestrutura. Conta-se que um velho árabe analfabeto orava com tanto fervor e com tanto carinho cada noite que certa vez o rico chefe de grande caravana chamou à sua presença e lhe perguntou: "Por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe quando nem ao menos sabes ler?" O fiel de Deus respondeu: "Grande Senhor, conheço a existência de nosso Pai Celeste pelos sinais dele." "Como assim?" indagou o chefe admirado. O servo humilde explicou-se: "Quando o Senhor recebe uma carta de pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu?" "Pela letra, pode ser." "Quando o Senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor dela?" "Pela marca do ourives." O empregado sorriu e acrescentou: "Quando ouve passos de animais ao redor da tenda, como sabe depois se foi um carneiro, um cavalo ou um boi?" "Ora, pelos rastros," respondeu o chefe surpreendido. Então o velho crente convidou-o para fora da barraca e, mostrando-lhe o céu, onde a lua brilhava, cercada por multidões de estrelas, exclamou respeitoso: "Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens." Nesse momento, o orgulhoso caravaneiro, de olhos lacrimosos, ajoelhou-se na areia e começou a orar também. Deus, mesmo sendo invisível aos nossos olhos, deixa-nos sinais em todos os lugares. Na manhã que nasce calma, no dia que transcorre com o calor do sol ou com a chuva que molha a relva, Ele deixa sinais quando alguém se lembra de você, quando alguém te considera importante, quando o seu coração é tocado por uma palavra. A beleza é a sombra de Deus sobre o universo. Pense nisso. Não esqueça mais reflexões como essa no canal Reflexões. Um ótimo domingo e até segunda em mais uma edição do Jornal Foco do Brasil, e que Deus abençoe a você e a sua família.